Quando Ciro I o Grande, rei dos persas, conquistou a Babilônia em 538 a.C., libertou os judeus e os autorizou a voltarem para Jerusalém e reconstruírem seu templo destruído por Nabucodonosor. Segundo alguns historiadores, foi a influência persa na cultura judaica que teria desenvolvido nos judeus a crença na ressurreição dos mortos, na vinda do Messias e no julgamento final. Por que os persas foram tão bonzinhos com os judeus? É que o imperador Ciro, o imperador persa, Ciro I o Grande, inaugurou nesse momento uma política de controle e de dominação pela diplomacia. Repare que até aquele momento o padrão era o da crueldade, do extermínio, era o padrão dos assírios. Ciro I, imperador persa, entende que a dominação pela diplomacia era mais segura, era mais duradoura. O Império Persa, o povo persa, é a única cultura não judaica que não sofre nenhum tipo de crítica, não sofre nenhum tipo de acusação por parte dos textos do Antigo Testamento. Em todo esse tempo, do cativeiro até a chegada dos romanos, o país passou a ser dirigido por leis judaicas. Lembre-se que a sua religião nessa época, como dissemos, passou a se chamar judaísmo. Foi nesse período do cativeiro e depois dele que surgiram as sinagogas, o partido dos fariseus. Fariseus são um grupo de judeus devotos ao Torá. Os saduceus, que é um grupo de judeus com alto escalão social e econômico, que cumpria várias funções políticas, sociais e religiosas. Os escribas da lei e outros elementos fortes da identidade judaica. Em 331 a.C., Alexandre Magno, o jovem rei da Macedônia, tinha 24 anos de idade na época, derrotou Dário III, rei dos persas, nas batalhas de Isso e Galgamelos, lá na Mesopotâmia. Esta vitória sobre o poderoso rei dos persas abriu-lhe as portas do Império Persa e o domínio sobre todo o Oriente Médio. Alexandre invadiu pacificamente Jerusalém. Os judeus, orientados pelo sumo sacerdote, abriram as portas e receberam os invasores como se fosse uma festa. Alexandre o Grande leva para o seu império a língua, a estética, os valores filosóficos e a cultura grega. É chamado isso de helenismo. O grego se tornou a principal língua de todo o mundo. Nessa época, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. O imperador macedônico leva a unificação da cultura. Em 63 a.C., o general Pompeu Magno conquistou a Judéia e anexou o território ao domínio romano. Entre 63 a.C. e 6 d.C., o território dos judeus foi um principado vassalo do Império Romano. Quando foi conquistada por Pompeu, as terras dos judeus não se tornaram imediatamente uma unidade administrativa do Império Romano, guardando uma certa autonomia, ainda que governada por monarcas politicamente subordinados a Roma, um dos quais foi Herodes, que reinou de 37 a.C. a 4 d.C. Bem, Herodes, o Grande, foi nomeado rei da Judéia por ordem de Otaviano e Marco Antônio, e a ele foi concedida autonomia quase limitada nos assuntos internos do país. Ele cunhou moedas, construiu grandes monumentos, ergueu novas cidades e até reformou o Templo de Jerusalém, tornando um dos edifícios mais grandiosos da ocasião. Mas Herodes era um rei odiado pelos judeus. Em primeiro lugar, porque ele não era 100% judeu, mas sim idumeu. Em segundo lugar, porque tornou-se um adulador dos romanos. E em terceiro lugar, porque era descrito como um louco que assassinou sua própria família e inúmeros rabinos, porque temia que algum deles pudesse tomar-lhe a coroa. Ele também mandou matar os bebês de Belém, apenas porque tinha medo de que uma criança dali tomasse o seu domínio. Quando Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., o seu território foi dividido em 3 principados e repartido entre os seus 3 filhos sobreviventes, a saber, Herodes Arquelau, Herodes Filipe e Herodes Antipas. Herodes Antipas ficou com a parte da Galileia e da Pérea, demarcados em amarelo no mapa. Foi ele também o mesmo rei que no futuro mandaria matar João Batista.
O território verde escuro no mapa foi dado a Herodes Filipe. A parte verde clara, que compreende a Judéia, foi oferecida a Herodes Arquelau. A parte de Herodes Arquelau era a parte mais importante do reino, onde ficava a cidade de Jerusalém. Por causa de sua incompetência administrativa, Roma o tirou do poder e enviou procuradores latinos para administrar o território em seu lugar. O próprio Arquelau terminou indo para o exílio por ordem de César e nunca mais voltou à Judéia. A partir de 6 depois de Cristo, com a deposição de Arquelau, o território dos judeus deixou de ser um principado para tornar-se a província romana da Judéia, governada por prefeitos, que é prefectos, nomeados pelo imperador romano e vinculada à província da Síria. Durante o período desse segundo templo, o Sinédrio era a autoridade máxima judiciária do povo judeu. O seu conselho reunia 71 membros e ficava em Jerusalém. Jesus, por exemplo, quando foi condenado, foi primeiramente colocado diante do Sinédrio, que era uma espécie de tribunal de questões judaicas, onde anciãos do povo o interrogaram. Após ter sido julgado pelo Sinédrio, Jesus é enviado para Pôncio Pilatos, governador ou prefeito, para efectos, da província romana da Judéia. Mas Pilatos, ao saber que ele era galileu, entendeu que o caso estaria sob a jurisdição de Herodes Antipas, que era o rei parcial, digamos assim, do território da Galileia. Como era a festa da Páscoa, uma festa religiosa, ambos, Pilatos e o Herodes, estavam em Jerusalém por causa do feriado judeu. Pilatos não queria correr riscos condenando Jesus à morte, pois isso poderia gerar uma guerra civil. Então ele enviou a Herodes Antipas, e que depois de fazer algumas perguntas a Jesus, não encontrou nada que incriminasse Jesus e mandou-o de volta a Pilatos, conforme está relatado no Evangelho. Pôncio Pilatos foi governador ou prefeito da província romana da Judéia entre os anos de 26 e 36 depois de Cristo. A tributação dos romanos, calçada nos rendimentos dos camponeses, quando não entregue, gerava punição severa, inclusive a morte. A resistência contra os impostos ocorreu de várias maneiras, desde emboscadas a caravanas do governo da região até a resistência passiva, como a não colheita em suas terras. A proporção que aumentava a opressão romana sobre os judeus crescia a insatisfação, que se manifestava por revoltas esporádicas, até que rompeu uma revolta total em 66 d.C. As legiões romanas em 70 d.C., lideradas pelo general Tito, arrasaram a cidade de Jerusalém e o seu templo. Aqui nós temos a segunda destruição do templo de Jerusalém. Sobrou apenas uma parte do muro da fundação do templo, que hoje é o Muro das Lamentações, muito importante para os judeus. Em Roma é possível ver até hoje esse relevo no arco de Tito, comemorando a destruição do Templo de Jerusalém, e esta moeda de bronze, que foi cunhada com os dizeres Idaea Cata, ou seja, Judéia capturada. Ela foi feita para relembrar a derrota dos judeus. Desde a época do domínio dos gregos e agora também sob o domínio dos romanos, muitas tentativas foram feitas para que os judeus adotassem os costumes de outras religiões, como, por exemplo, o culto ao imperador César. Foi, aliás, no intuito de resistir a essa helenização do judaísmo que se levantaram líderes como Bar Kokhba. Ele organizou um exército e, em 132 d.C., lutou contra os romanos e até chegou a cunhar moedas como essa, estampando o templo que eles sonhavam reconstruir em Jerusalém. Ele reconquistou Jerusalém e a Judéia, mas o imperador Adriano sufocou a revolta e desta vez a resposta de Roma foi mais agressiva. Adriano expulsou praticamente todos os judeus que pôde da região de Israel e sobre as ruínas da cidade de Jerusalém mandou construir no mesmo lugar do antigo templo um santuário para Júpiter. Isto foi entre os anos 132 e 135 d.C. Em 136 d.C., o imperador Adriano decidiu rebatizar a antiga terra de Canaã, a terra dos judeus, com o nome de Palestina. E Palestina é uma latinização do nome Filistina, que significa terra dos filisteus.
A Jerusalém foi dado o nome de Aelia Capitolina. Grande parte da população foi então massacrada e os sobreviventes tiveram que emigrar. Este foi o início da dispersão dos judeus pelo mundo, ou seja, a diáspora. Foi, portanto, somente a partir daí que a região passou a se chamar de Palestina. Na verdade, os judeus nunca deixaram 100% de habitar as terras da Palestina. Sempre houve uma comunidade de judeus que se firmaram, sobretudo ao redor do Mar da Galileia. Cidades como Tiberíades ergueram prósperas comunidades judaicas. Naquela época, estamos falando no 3º século da nossa era, a força de Roma estava temporariamente enfraquecida devido ao conflito com a Pérsia. Esse, portanto, foi um período de relativa prosperidade para os judeus que começaram a se assentar na região e construir várias sinagogas, com alto nível arquitetônico. Essa sinagoga, erguida em Cafarnaum, sobre os alicerces de uma outra sinagoga que data dos dias de Jesus, nos dá uma ideia da prosperidade judaica no local. Ao adotar o cristianismo como religião oficial do Império, Roma dispensou especial proteção ao território, que a partir de então começou a ser considerado como a Terra Santa. A cidade de Jerusalém voltou a florescer e transformou-se em um importante centro de peregrinação. Construíram-se basílicas notáveis e a cidade foi embelezada pelos imperadores bizantinos. A Palestina ficou sob a jurisdição dos bizantinos após a divisão do Império no ano de 395 d.C., quando o imperador Teodósio estabeleceu a divisão em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, com capital em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. Com o tempo, terminou o período de paz do judaísmo. Primeiro vieram as perseguições do Império Romano e depois também do cristianismo, que a essa altura já era a principal religião de Roma. Depois veio a perseguição dos califas, representando o islamismo. Jerusalém estava sob o controle dos muçulmanos, ora sob o controle dos cristãos, que invadiram várias vezes o território durante as cruzadas, ora sob o domínio muçulmano. Enfim, era uma ciranda política. A realidade dos judeus na chamada Terra Santa era muito instável. Ora eram expulsos, ora eram tolerados, em alguns momentos até exaltados. Em 611 d.C., registrou-se a invasão dos Sassânidas, que era o Império Persa pré-islâmico, governado pela dinastia Sassânida, que vai de 224 a 651, que em fim de 3 anos conquistam Jerusalém e destruíram todas as igrejas da cidade. Mas em 628, o imperador bizantino Heráclio recuperou a Terra Santa.